Boa noite, pessoal. Aqui é a Camila da Solar Market, tá? Hoje eu atuo aqui como coordenadora de parcerias e hoje estou aqui para estar trocando uma ideia com vocês em relação aí às novidades, né? Então, as principais tendências que a gente tem aí quando se trata dos projetos de energia solar, tá? Então, já vou estar iniciando aqui com vocês, tá bom? Então, vou estar subindo aqui o slide para a gente começar aí nosso bate-papo, tá? Então, pessoal, acho que todo mundo, né? Todos aqui integradores, provavelmente, né? Imagino que muitos de vocês sejam também engenheiros. Então, assim, como engenheiros, né? Eu acredito que todo mundo tem essa pegada da inovação. E principalmente quando a gente lida com o mercado de energia solar, que é aí, né, um mercado relativamente novo, acaba que a gente sempre está em constante evolução. Então, vira e mexe aí, sai alguma notícia de alguma atualização que a gente está tendo, de algum novo teste que estão fazendo na China, na Europa. Então, é super importante você, como integrador, estar por dentro de tudo isso, para justamente conseguir se posicionar como uma autoridade aí nesse assunto. E o meu objetivo aqui com vocês hoje é justamente passar aqui com vocês nas principais tendências que a gente vê que estão sendo formadas aí no mercado, para garantir, né, que todo mundo esteja por dentro aí do que está por vir, tá? Então, vou iniciar aqui com vocês tratando um pouco da dinamicidade aí que a gente tem nesse mercado. E para me basear, tá? Para a gente estar abordando esse tópico, analisei bastante a pesquisa da Greener ali referente ao primeiro semestre de 2022, onde foi apontada ali realmente uma revolução digital que a gente vivenciou, que iniciou principalmente na época da pandemia. Então, foi um momento em que as ferramentas digitais tiveram um crescimento muito alto e, em paralelo, as visitas técnicas, né? Então, esse contato mais presencial e tudo mais, sofreram uma queda. E de lá para cá, esse comportamento continua acontecendo. Então, a gente tem hoje aí um reflexo muito importante das ferramentas digitais em processos importantíssimos aí do dia a dia do integrador. Então, eu vou tratar com vocês inicialmente essas ferramentas, como elas podem estar ajudando vocês aí no dia a dia. E logo em seguida eu vou abordar aí algumas novidades que surgiram no mercado desde então, tá? Então, vamos lá. Quando a gente trata dessas ferramentas, a Greener trouxe ali 4 principais tópicos a serem analisados, que foram ali o marketing, a geração de propostas comerciais, a compra de equipamentos e o monitoramento.
Então, eu vou estar tratando aí com vocês todos esses aspectos. Iniciando aqui, então, com o marketing, tá? Nessa análise, a Greener buscou estudar as 100 empresas com o melhor desempenho, né, em vendas aí que a gente teve durante esse período. E, em paralelo, linkar essas empresas à utilização dessas ferramentas. Então, por exemplo, quando a gente trata do marketing, 87% das 100 melhores empresas, né, com o melhor desempenho em vendas, afirmaram que utilizaram uma ferramenta de marketing. E por que o marketing é tão importante quando a gente trata aí da realidade do integrador? Uma das maiores dificuldades que a gente vivencia aí no mercado é justamente a dificuldade no momento de capturar leads, principalmente buscando tanto a qualidade desses leads, quanto também um volume, para que a equipe comercial, né, ou você mesmo, consiga justamente estar abordando esse pessoal, estruturando aí todo o processo de vendas com o seu lead. Se a gente não tem um lead chegando, né, acaba ficando mais complicado da gente conseguir concretizar a venda de fato. Então, o marketing vem muito nesse sentido. E, além disso, ajuda o integrador também no seu posicionamento de marca. Então, hoje, a primeira coisa, né, que alguém faz se quer conhecer uma empresa é jogar ali no Google. E se o seu cliente final buscou ali a sua empresa, buscou alguma referência e ele não encontrou nada, a chance dele confiar naquela outra empresa que tem um site, por exemplo, e já aparenta, né, ele estar mais bem estruturado e ser mais confiável, é muito maior. Então, hoje, nesse sentido, ter ali uma estrutura, né, de posicionamento digital é essencial aí também para gerar uma confiança no seu cliente final. E, além disso, né, ajudar ali na busca de métricas. Então, se a gente não tem dados a serem analisados, fica mais complicado da gente entender quais caminhos seguir para buscar otimizar o processo de marketing e comercial como um todo. Então, se a gente não sabe, né, quantos leads a gente está abordando, quantos de fato fecharam e tudo mais, fica muito difícil de a gente conseguir ser orientado por dados para conseguir lá na frente estruturar otimizações de forma geral nesse processo. Então, em todos esses sentidos aí, um marketing, né, uma ferramenta de marketing ajuda o integrador, tá? E o próximo tópico que foi abordado foi a geração de propostas comerciais. E aqui a gente tem, inclusive, um número até maior em relação ao do marketing, em que 90% das 100 empresas de melhor desempenho aí em vendas durante esse período utilizaram uma ferramenta de geração de propostas. E por que esse momento de geração de propostas comercial é tão importante? É, assim, essencial o integrador ter em mente de que ele precisa de duas coisas principais nesse momento. A velocidade do momento, né, que ele recebe essa demanda e que ele consegue retornar ali para o cliente final dele a proposta comercial. Porque enquanto, né, você está elaborando ali a sua proposta no Excel, por exemplo, o concorrente gerou ela ali em poucos minutos e já mandou para o integrador. E nesse meio tempo que você está elaborando a sua proposta, ele está analisando uma outra. Então, acertar na agilidade nesse momento é essencial. E, ao mesmo tempo, não abrir mão da qualidade. Então, da assertividade que a gente vai ter ali em termos do dimensionamento técnico, que vai ser entregue ali para o cliente final, e também a melhor escolha dos equipamentos para ele. Então, assim, a gente conseguindo juntar essas características, as chances da gente conseguir acabar fechando o negócio no final das contas é muito mais significativa, né? Então, aquele integrador que, começando lá atrás, né, desde o marketing, consegue gerar leads bem qualificados em um volume alto. E aqui consegue gerar uma proposta de uma forma rápida e assertiva,
com certeza a chance dele estar ali dentre as empresas que têm o melhor desempenho de vendas já é bem maior, tá? E além disso, a gente tem também a questão da personalização, quando a gente se trata aqui da geração de propostas. Então, existe a possibilidade, né, de alguns integradores utilizarem, por exemplo, algumas ferramentas dos próprios distribuidores e tudo mais para gerar essa proposta. Mas a gente acaba abrindo mão da personalização. Então, de conseguir ter ali a sua logo, a introdução da história da sua empresa, os seus casos de sucesso. E aí, mais uma vez, como a gente está buscando se posicionar como autoridade, a gente conseguir ter isso bem exposto, né, no momento em que a gente entrega essa proposta comercial para o cliente final, faz toda a diferença, tá? E além disso, a gente vai conseguir otimizar nossa alocação de recursos. E em relação a isso, o que eu quero dizer, tá? A gente não vai precisar pegar o melhor engenheiro da empresa e colocar ele para gerar uma proposta comercial, para ele precisar ficar dimensionando ali no Excel, fazendo conta, batendo cabeça com esse tipo de atividade. Como isso vai ser feito de uma forma automática e rápida, os próprios vendedores vão fazer isso no momento que ele estiver ali cara a cara com o cliente final. Então, a automação de forma geral de geração de propostas e a utilização de ferramentas digitais para conseguir auxiliar nesse processo faz toda a diferença. E aqui a gente parte para o terceiro tópico, que é citado quando a gente trata das ferramentas digitais, que é justamente a compra dos equipamentos, né? Então, a compra dos kits que vão ser utilizados ali no seu projeto de fato. E mais uma vez o número aumentou, né? Então, a gente tem aqui agora 93% das 100 melhores empresas de desempenho de vendas utilizando uma ferramenta de compra de kits. E qual é o contexto que a gente tem hoje em relação a isso? Mais uma vez, isso entra na velocidade, que é utilizada ali no momento da geração de propostas comerciais, porque talvez o integrador até consegue gerar a proposta comercial de forma rápida, né? Então, fazer a parte do dimensionamento técnico. Beleza. Mas quando a gente parte para o momento de precisar analisar o preço que cada um dos distribuidores que você cota tem para esse material, aí a gente já precisa estar alocando um tempo maior, né? Se a gente, por exemplo, for buscar a condição comercial com 5 distribuidores diferentes para encontrar ali o preço que cada um tem, seriam ali provavelmente ou 5 plataformas diferentes que você precisaria acessar, ou 5 pessoas diferentes que você precisaria estar entrando em contato ali no WhatsApp. Alguns até criam uma lista de transmissão, né, para facilitar esse processo. Mas, de qualquer forma, a gente precisaria buscar essa informação em lugares diferentes. E, ao mesmo tempo, entender quais equipamentos cada distribuidor, especificamente, teria para atender essa sua demanda. Porque vamos supor que você dimensionou e você viu que você vai precisar de 10 módulos de 550. O primeiro distribuidor que você entra em contato fala que, não, já não tenho mais módulo de 550, tem de 555, 545. Então, assim, o integrador precisa ajustar a parte da engenharia para entender, dentre as possibilidades desse distribuidor, o que conseguiria atender a demanda dele. E, além disso, buscar o preço que cada um tem. Então, esse processo é importantíssimo, porque a gente precisa realmente, de fato, ter uma certeza, né, uma garantia de que a gente está com a melhor condição comercial para o nosso cliente final, mas, ao mesmo tempo, isso torna o envio da proposta comercial muito mais demorado para o nosso cliente final. Então, nesse cenário, algumas empresas têm aí o marketplace, né, que é justamente a possibilidade de você conseguir entrar na plataforma, já visualizar quais são ali as condições comerciais de vários distribuidores. E aí, já até aproveitando, na Solar Market, são 25 distribuidores diferentes
que a gente puxa hoje a condição comercial quando você entra ali no nosso marketplace, tá? Então, esse processo como um todo te auxilia a justamente encontrar a melhor solução de forma rápida. E a cereja do bolo aqui, tá? É justamente o comprador coletivo, que é o momento em que a gente juntou o volume de integradores que buscam por melhores condições comerciais e com os distribuidores ali do outro lado. Então, a gente já pré-negociou com 5 distribuidores parceiros aqui da Solar Market. E hoje, com esses distribuidores, você já tem acesso às melhores condições comerciais possíveis ali no nosso marketplace. Então, digamos que a gente não só, né, tá se enquadrando ali como uma ferramenta digital para te ajudar nesse processo, como estamos até dando um passo a mais aí também com o comprador coletivo, tá? E aqui, o último ponto que eu queria tocar com vocês em relação às ferramentas digitais é o monitoramento. Então, hoje, 31% das empresas totais que foram analisadas fazem uso de uma ferramenta de monitoramento. E por que é importante a gente se atentar ao monitoramento? Hoje, grande parte dos integradores ainda não tem um processo de pós-venda bem estruturado ali com o seu cliente final. E, em paralelo, as indicações foram aí a principal fonte, né, de novos clientes para os integradores durante o período da pesquisa. Então, o que isso mostra para a gente é que existe, sim, a necessidade de a gente se atentar com esse pós-venda, com o relacionamento que a gente vai ter com esses integradores. O que normalmente acontece é do integrador ter algum tipo de monitoramento, mas todo descentralizado, né? Então, a gente tem aí diferentes marcas com diferentes soluções de monitoramento. E o que as ferramentas digitais têm feito é justamente juntar todo esse monitoramento em um lugar só. Então, isso facilita ali para o integrador o acesso a essas informações e, consequentemente, a comunicação disso com o seu cliente final. Conseguindo estreitar ali o relacionamento com o cliente final, as chances desse integrador conseguir ainda mais indicações para conseguir mais leads e conseguir ali mais clientes também aumentam. Então, de uma forma geral, as ferramentas digitais se complementam, né? E o que a gente tem em comum aí é que todas elas ajudam os integradores a conseguir alavancar suas vendas de uma forma geral. Em um mercado, né, que está aí em constante expansão, é crucial o integrador estar sempre atento aí quais são essas novidades, como ele consegue usar a tecnologia a seu favor para conseguir otimizar aí o serviço que ele oferece para o cliente final. E aí a notícia boa, tá? É que a própria Solar Market foi citada na pesquisa quando se diz respeito a essas ferramentas. Então, ali, desde o marketing, a Solar Market foi citada. No momento ali da geração de propostas, claro, na compra de kits, no gerenciamento do pós-venda, a Solar Market também pode te ajudar. Hoje, em relação ao monitoramento, a gente não faz a centralização do monitoramento de várias marcas, mas com o nosso CRM você consegue justamente gerenciar quais foram todos esses projetos, tá? Então, seguindo aqui, além de tratar com vocês, né, igual eu comentei lá no início, de quais são as principais ferramentas digitais que a gente tem, queria trazer também algumas inovações que têm sido lançadas aí no mercado, que é super interessante da gente estar por dentro. Mais uma vez, né, reforçando aquela ideia de você se posicionar como uma autoridade, um especialista aí no mercado. Então, trouxe aqui 3 exemplos que foram justamente a telha solar, o painel solar portátil e a usina solar flutuante, para dar uma contextualizada aí para vocês. Então, inicialmente aqui, a telha solar, ela foi lançada inicialmente, né, em 2019 pela Eternit. E hoje ela está finalizando aí uma série de testes
para ser lançado. A empresa teve alguns testes específicos que foram feitos na cidade de São Paulo e em breve ela já vai estar disponível aí para ser comercializada. Então, ali, segundo os dados que a gente tem pelo Portal Solar, as telhas aí possuem uma média de preço de R$ 764,75 por metro quadrado e conseguem ter ali uma geração mensal de 1,15 kWh por telha, tá? Então, é aí uma tendência para a gente estar atento, principalmente em alguns casos que talvez a gente pode ter alguma limitação em relação à instalação, e essa telha promete ser uma aliada aí dos integradores nos próximos anos. Uma outra solução, que eu acredito que é super válida estar passando aqui para vocês, é o painel solar portátil, né? Ele inicialmente foi elaborado aí em um novo projeto chamado SunUp, e ele se trata aí de uma mochila, né, que foi projetada para ser leve, maleável e tudo mais, e que ao mesmo tempo otimiza a captação da luz sol, né, que a gente vai estar utilizando para justamente gerar energia. Ela tem uma bateria interna que ela consegue carregar de 4.000 mAh em 12 horas, de maneira aí super eficiente, com um painel de 15 watts. Então, assim, nesse sentido, ela é capaz de estar carregando aí, por exemplo, celulares, né? Coisas nesse sentido, assim, já é super tranquilo de estar utilizando a energia que é gerada ali para esse tipo de coisa. Então, mais uma vez, é aí uma tendência que vale super a pena ficar de olho. E, por fim, a gente tem também a usina solar flutuante, tá? Ela funciona, né, de uma forma parecida com o que a gente teria, por exemplo, para a estrutura de solos, mas a principal diferença que a gente tem dela é que ela está ali justamente sobre águas de represas de usinas hidrelétricas já existentes. E ela está principalmente localizada em lagos, lagoas, estação de tratamentos de águas e tudo mais. E o principal objetivo da alocação dessas usinas nesses locais é que a gente consegue produzir a energia para o bombeamento de água, que é futuramente usado para a agricultura. E além disso, a energia que é produzida ali por esse tipo de usina também contribui para estar diminuindo a taxa de evaporação desses reservatórios e até mesmo ali para a redução da proliferação de algas, em decorrência ali do sombreamento que ela consegue estar fazendo aí nesses locais, tá? Então, pessoal, espero que tenha sido produtivo aí para vocês conhecerem um pouco melhor de algumas novidades que a gente tem aí no mercado, né, nesse momento. Tanto que algumas que podem te ajudar no dia a dia, já agora, com essas ferramentas digitais, que já podem estar otimizando aí seus principais processos, quanto também algumas novidades que estão para serem lançadas, que já são mais diferentes aí. Espero que tenham gostado. Se tiver ficado aí alguma dúvida, podem estar mandando no chat, que a gente dá uma olhada. Espero que tenha sido proveitoso aí para todo mundo. Muito obrigada. Boa noite.